Passamos ao processo 123.745. Tem como relatora a nobre conselheira Ana Lu Maria, quem concede a palavra. Obrigada, senhor presidente. Gostaria de cumprimentá-lo, como também ao nosso procurador-chefe, as conselheiros, todos que estão presentes. Trato os autos da prestação de contas da Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus, exercício 2016. A responsável é a senhora Marcela Nascimento de Souza, encaminhou a prestação de contas, conforme estabelecido na nossa legislação. Houve toda a instrução, foram devidamente citados não só a senhora Marcela, mas também o senhor Cláudio Roberto Pinheiro de Araújo, ex-presidente e contador da Câmara Municipal de Santa Rosa. Eles não aproveitaram a oportunidade, e o Ministério Público, por meio do senhor ilustre procurador, doutor João Isidro de Melo Neto, pronunciou-se as folhas 45 e 47. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. A prestação de contas em referência de responsabilidade da senhora Marcela Nascimento de Souza, presidente da Câmara à época, e do senhor Cláudio Roberto Pinheiro Araújo, contador, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 31 de março de 2017, cumprindo o prazo estabelecido no parágrafo 2º do artigo 2º da Resolução TCE, número 87/2013. Regularmente instruída pela segunda inspetoria, as conclusões técnicas demandaram a citação da responsável e do contador, contudo, ambos não se pronunciaram, deixando transcorrer em habeas o prazo oferecido. Encaminhado à instrução complementar, constatada a revelia dos responsáveis, foram ratificadas as seguintes irregularidades nas contas de gestão do Poder Legislativo de Santa Rosa do Purus: descumprimento de norma contida no manual de referência, a que se refere a resolução TCE número 87/2013, tendo em vista a ausência no envio da totalidade dos extratos bancários e suas respectivas conciliações, impossibilitando a confirmação do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte, no montante de R$ 2.955,54. Descumprimento aos artigos 94, 95 e 96 da Lei Federal número 4.320/64 e artigo 1º, parágrafo 2º da Resolução TCE número 87/2013, tendo em vista a ausência do inventário analítico dos bens e da respectiva atualização com as incorporações no balanço patrimonial. Descumprimento do artigo 22, inciso 1, da Lei nº 8.212/91 e artigo 15 da Lei nº 8.036/90, tendo em vista que não foi contabilizado o valor integral das obrigações patronais devidas no exercício. E descumprimento do artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, combinado com o artigo 2º da Lei nº 8666/93, tendo em vista a ausência de licitação para contratação e aquisição de material de consumo. Ante o apurado, a segunda inspetoria propôs a irregularidade das contas, devolução dos valores não comprovados do saldo financeiro e aplicação de multa aos responsáveis. O processo chegou ao Ministério Público de Contas em 16 de setembro de 2019. Compulsando os autos, verifica-se que os responsáveis não aproveitaram a oportunidade para a defesa, implicando na revelia dos mesmos e na consequente confirmação das irregularidades catalogadas pela instrução, que revelam graves infringências às normas legais e regulamentares atinentes à gestão pública, inclusive com dano efetivamente apurado. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela emissão de acórdão considerando irregular a prestação de contas em tela, com fulcro no artigo 51, inciso 3, alíneas B e C, da Lei Complementar Estadual número 38/93, pela condenação da senhora Marcela Nascimento de Souza, presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus, no exercício de 2016, ao recolhimento de R$ 2.955,54 aos cofres do Tesouro Municipal, nos termos do artigo 54, caput, da Lei Complementar Estadual número 38/93, em razão da não comprovação da totalidade do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte, bem como pela aplicação de multa acessória prevista no artigo 88 do mesmo diploma legal, fixada a critério do plenário. Pela aplicação de multa-sanção, a senhora Marcela Nascimento de Souza, presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus, dosar a critério do plenário, nos termos da previsão incerta no artigo 89, inciso 2 da citada lei, em razão das irregularidades noticiadas ao longo desse parecer, configurarem graves infringências às normas legais de regência da matéria.
pela aplicação de multa-sanção ao senhor Cláudio Roberto Pinheiro Araújo, contador da origem, nos termos da previsão incerta no artigo 89, inciso 2, do mesmo diploma legal, em razão das irregularidades noticiadas nos itens 1, 2 e 3 deste parecer, configurarem graves infringências às normas legais atinentes à contabilidade pública, além de terem ocasionado a inconsistência dos resultados apresentados na presente prestação de contas, pela determinação à origem para que, em prazo a ser-lhe assinado, comprove o efetivo recolhimento dos valores relativos às obrigações patronais devidas no exercício de 2016, na forma do que dispõe a legislação de regência, de tudo dando ciência a este tribunal sob pena de responsabilidade. Pela comunicação do apurado à representação local do Ministério da Fazenda, Receita Federal, para conhecimento e providências que entender adotar. Pela notificação do atual gestor da origem, a fim de que promova a atualização do inventário dos bens móveis e imóveis, considerando que a apuração dos valores das respectivas contas, com base no exercício de 2013, já é objeto de tomada de contas especial no âmbito desta Corte de Contas, a fim de que os próximos balanços patrimoniais possam demonstrar com fidedignidade os saldos do ativo imobilizado. E, por último, pela comunicação do apurado, bem como da decisão plenária correspondente ao Conselho Regional de Contabilidade, para as providências que entender adotar, em razão da competência fiscalizatória do exercício profissional das atividades desenvolvidas pelos contadores. É o pronunciamento. Com a palavra, nobre conselheira relatora, para proferir o seu voto. Senhor presidente, eu vou direto ao voto. Restou a ser comprovado, em relação ao saldo que se transfere para o exercício seguinte, o valor de R$ 2.955,46 por meio de extrato e conciliações bancárias. Contudo, à luz dos princípios da colegialidade, razoabilidade e proporcionalidade, deixamos de pedir sua devolução. Não encaminhamento do inventário analítico de bens atualizado, não ter contabilizado o valor integral das obrigações patrimoniais no exercício e contabilização de R$ 8.451,44 como material de consumo, quando se tratava de consumo de combustível, sem realização do adequado procedimento licitatório, conforme determina a Lei 8.669/3, contudo, sem a comprovação de dano ao erário. Então, voto emissão de acordo considerando regular, com ressalva, a prestação de conta da Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus, exercício 2016 de responsabilidade da senhora Marcela Nascimento de Souza, presidente da Câmara à época, com fulcro no artigo 51(2) da Lei Complementar 38, valendo como ressalva os itens A, B, C e D, parte integrante do voto, aqueles que eu li. Notificar a senhora Marcela Nascimento de Souza, presidente da Câmara de Santa Rosa do Purus, à época do resultado dessa decisão. Notificação ao atual presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus para que promova a atualização do inventário dos bens móveis e imóveis. Certifique-se de que o consumo de combustível esteja sendo contabilizado e controlado adequadamente e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, o meu entendimento e a linha de raciocínio é a mesma da nobre relatora, com exceção do não pagamento das obrigações patrimoniais. Eu não consegui enxergar dentro do processo o valor delas, porque se ele for pequeno, não haveria nenhum problema, regular com ressalva. Mas se ele for grande, ele ultrapassa, inclusive, o equilíbrio fiscal dele, aí ele vira irregular. Então, apenas como eu não consegui ver exatamente qual foi o valor das obrigações patrimoniais não contabilizadas, eu vou divergir nesse ponto, e aí, então, teria que ficar ali como regular, se não for como diligência, ou poderia até ser uma diligência para apuração do valor das obrigações patrimoniais não contabilizadas, porque este é o divisor aqui Na verdade, o valor não contabilizado é alto. É alto, mas aí é que está. Eu venho advogando a ideia de que o tribunal ele não pode, ad eterno, ficar
ele tem que terminar uma prestação de contas. E aí não foi feito, por parte da equipe, não foi feito. Inclusive, é muito fácil. Ó, segundo o IGC, observou que não foi contabilizado o valor integral das obrigações patrimoniais no exercício, faltando ser contabilizado R$ 59.922,50, descumprindo o artigo 22 da Lei 8.212,91, artigo 15 da lei. Só. Não foi contabilizado. Aí é uma prestação de contas de 2016. Já deveria ter sido contabilizado. Já deveria ter sido feito. Eu acho que o Tribunal de Contas ele tem que ter final nas suas prestações. É por isso que certas coisas eu deixo para lá, porque não tem condição. É o que foi dado como instrumento de análise, foi esse. Ainda não está certo, pode ser que tenha sido mais, pode ser que tenha sido menos. Esse é meu voto, senhor presidente. Excelência, então, sendo 59 mil e tendo em vista o valor do orçamento, se isso for contabilizado, ele depois vai ser colocado lá em resta a pagar sem cobertura financeira. Mesmo que seja contabilizado no ano seguinte, ele não limpa a prestação de contas no exercício anterior. Então, sendo assim, eu voto, então, pela irregularidade das contas em face do resto a pagar não contabilizados, mas que ficaria sem equilíbrio fiscal. É como voto, excelência. Mas como é que fica se são encargos? São encargos. Então, assim, ele vai ser contabilizado no ano seguinte. O que é que as prefeituras e as câmaras têm feito hoje? Eles não contabilizam, são cobrados pela Receita, pagam a Receita como dívida e não como despesa de pessoal. Então, eles não contabilizam, esperando a ação da Receita. Quando a Receita lhes cobra no outro exercício, eles escondem este valor da despesa de pessoal e contabilizam como pagamento de dívida à Receita. Então, nesse sentido... A Receita cobra juro e multa. Mas vai ser contabilizado fora da Tribunal despesa de Contas já pessoal. deveria há muito tempo fazer uma diligência nessa situação, senhor presidente, senhor conselheiro. Há muito tempo. Eu concordo. Quando é isso, há muito concordo. tempo, né? Já há muito tempo o Tribunal de Contas deveria fazer uma diligência com relação a isso. Ele faz uma parceria opção, com a Receita. Ele faz uma opção de não pagar. Vem uma despesa sem autorização legislativa, né? Vem uma despesa depois pela cobrança de juro e multa, que não é pouco. Aí ele não, quem paga é o município. Não, mas paga como dívida e não contabiliza na despesa de pessoal. Mas é uma vamos à decisão votação. dele. Essa Conselheiro Ronald Polanco. Eu vou solicitar em diligência pedir em diligência esse processo para apurar quanto é que foi ou o juro e a multa desse não pagamento de encargos sociais atrasados. Para poder... O conselheiro Malheiro, eu voto do conselheiro Ele votou Malheiro. pela irregularidade. Irregularidade, mas só pelo fato de não... Eu quero saber qual foi o juro e a multa por ele não ter pago os encargos. Para pelo menos ter é uma decisão dele não fazer isso. Fez uma despesa a mais para o município em que ele tinha que pagar. Não pagou. Aí vem o juro e a multa por não ter pago isso. Entendi. Então, como é que a gente contabiliza isso? Só para esclarecer, eu poderia pedir um esclarecimento por favor. ao conselheiro Polanco. Então, pelo que eu entendi, seria irregular pelo fato dele não ter pago, dele ter feito a opção de jogar isso para frente, e ainda teria uma outra questão, que seria abrir a tomada para apurar Qual é a o despesa? quanto isso rendeu de prejuízo ao município por conta dos juros Isso, é. Conta e do juro multas. e da multa. E não a diligência, mas assim um autônomo de apuração desse Seria a abertura de um processo para Um processo apurar para isso, apurar para esse aí esse ficar liberado pela irregularidade. Pela irregularidade. Entendi. É isso? É isso. Eu também voto, então, com o mesmo entendimento do conselheiro Ronald Polanco, que aí libera o processo, conforme a conselheira Nalu está. O raciocínio está correto. Exato. E aí pela irregularidade. Né? Conselheira Maria de Jesus.
Vou acompanhar o entendimento do conselheiro Polanco, votando pela irregularidade da prestação de contas e a abertura do processo autônomo para apurar o valor devido. Foi a maioria, né? A maioria. Decisão decidiu-se por maioria nos termos do voto do nobre conselheiro Ronald Polanco, ou seja, pela irregularidade e abertura de processo autônomo, não é isso?